Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, não é? Faça parte da comunidade, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seus comentários aqui embaixo. Quando você faz tudo isso, o canal, ele é um pouco seu também. Também me siga lá no Twitter, no Instagram, e hoje a gente vai contar mais uma história importante para a nossa compreensão bíblica e uma história surpreendente, como muitas das narrativas são surpreendentes na Bíblia. Cheia de plot twists, histórias incríveis, e hoje é a história incrível de Benjamim. Não é o Benjamin Button, é o Benjamim, irmão de José, filho de Jacó. A gente vê isso hoje direto do original. A gente vai falar sobre Benjamim hoje, sobre o hebraico que envolve o nome dele, assim como isso nos ajuda a entender a narrativa do livro de Gênesis a partir da aparição de Benjamim, que é um personagem importante para o desenvolvimento da narrativa de Gênesis. A gente vai fazer isso, mas não sem antes você dar uma passadinha na descrição aqui desse vídeo, onde você encontra um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, um curso online rápido que você pode fazer do conforto da sua casa, pensando nas pessoas que estão começando, dando os primeiros passos na teologia, nos estudos bíblicos. Dá uma conferida, clica no link que você vai ver mais detalhes sobre o curso. Mas sem mais delongas, vamos falar de Benjamim, porque a história de Benjamim ela é muito, mas muito importante para que a gente entenda o desenrolar da narrativa do livro de Gênesis. A história de Benjamim, ela começa, na verdade, e muito importante marcar esse território como início da história de Benjamim, ele começa antes do seu nascimento com a sua mãe. Se você se lembrar de Benjamim, de quem ele é filho de Jacó. Se você quiser mais detalhes sobre essa história e tal, Gênesis capítulo 35. Um pouquinho antes disso, Jacó, ele tem aquela história que é muito famosa para alguns evangélicos, católicos também, né? Da história que ele amava Raquel, mas teve que casar com Lia primeiro, porque o sogro dele passou a perna dele, trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas Lia ainda estava solteiro, casa com Lia, aí o sogro dele fala, não, trabalha mais 7 anos que você casa com Raquel, e é o que ele faz. Ele ama muito Raquel e trabalha 14 anos para poder casar com Raquel. Uma peculiaridade da história é que a religiosidade ou a espiritualidade de Raquel, Lia, Labão é bem diferente, ou um tanto diferente, da espiritualidade do Deus de Jacó, do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. Você tem um detalhe ali na história, quando Jacó abandona Labão com as duas filhas como esposas, né, que Raquel rouba um dos ídolos do pai, Labão, esconde, e aí Labão vai atrás para recuperar isso daí. Mas Raquel, ela não é assim a pessoa mais equilibrada do mundo. Embora Jacó fosse apaixonado por ela, ela não é a pessoa mais equilibrada do mundo, nem parece ter a mesma espiritualidade. Aparentemente Jacó não transmite, pelo menos imediatamente a ela, a mesma espiritualidade do Deus de Abraão, com quem Abraão faz uma aliança que passa para Isaac, que posteriormente é transmitida a Jacó. E aí, toda a história da família de Jacó gira em torno de ideias muito complicadas a respeito de família, de casos de família de novela mesmo, que só lendo o livro de Gênesis para você ter um gostinho de quantas reviravoltas tem ali. Mas eu queria me concentrar em uma história específica, que é essa história de Raquel com Jacó envolvendo o filho Benjamim, que essa já tem reviravoltas o suficiente para a gente tratar. Raquel, sendo a mais amada das mulheres de Jacó, ela se sente ainda assim muito preterida, muito jogada para escanteio, porque ela não consegue ter filhos. Ela é estéril. E na antiguidade oriental, a esterilidade da mulher é um negócio muito difícil de suportar.
E até por isso é compreensível a reação absolutamente e absurdamente emocional que Raquel tem quando ela percebe que Jacó consegue ter filho com as outras mulheres, mas com ela não tem. E ela diz a Jacó: me dá um filho ou eu prefiro morrer. E isso é assim, bastante intenso na narrativa. Eu prefiro morrer a não ter filhos, eu já não aguento mais, eu não suporto mais. E ainda que seja compreensível no contexto da época que fosse uma dor muito grande ela não conseguir ter os filhos, ela preferir não continuar vivendo, é um daqueles exageros dignos de novela mexicana, ou novela das 9, ou mesmo novela da Record, que tá feita a sugestão aí, ó, pessoal da Record, vocês podem fazer, se é que já não fizeram, eu não acompanho muito, a história de Raquel e de Benjamim. É uma reação visceral de Raquel em relação a essa esterilidade dela. Jacó até numa dessas: poxa, eu te amo tanto, meu amor não te basta? Claro que não, Jacó, claro que não. Ela quer ter filhos porque ela não quer ficar atrás das outras mulheres. E ela é agraciada, Jacó dá sim um filho a ela, José, de quem nós já falamos bastante aqui no canal, e esse é o mais velho, e ela engravida novamente. Que alegria engravidar novamente! Mas como é muito comum na Antiguidade Oriental, aliás, até bem pouco tempo atrás, as complicações de parto eram extremamente comuns, até a chegada da medicina moderna, complicações no parto eram absolutamente comuns, aconteciam com bastante frequência. Não deixa de ser trágico, mas era muito frequente e fatidicamente acontece com Raquel. Ela, Raquel, que preferiria morrer a não ter filhos, acaba morrendo por ter o segundo filho. E esse filho ela concebe em meio a muitas dores. A complicação de parto ela é uma complicação de parto que vem com muitas dores de parto. E no meio da dor e do choro, e de novo com uma reação visceral, né, Raquel diz a Jacó: coloque neste filho o nome de Benoni. E aí, se você conhece o texto hebraico, você vai sacar uma peculiaridade do texto que não está ali escrito explicitamente. E eu vou te falar agora. Benoni quer dizer filho, Ben, da minha aflição. Oni, você pode chamar de aflição ou de lamento, o mesmo lamento que se faz quando alguém passa pelo luto, né? Mas filho da minha agonia. E aí você pensa na história do que seria essa criança de crescer sem a mãe, e essa mãe era a mãe mais amada do pai, e ele provavelmente acabaria ficando sabendo dessa história e carregaria no próprio nome o fardo e a culpa de ser ou de se sentir o culpado pela morte da mãe mais amada. E no próprio nome ele seria chamado de filho da minha agonia, da minha aflição, do meu lamento, porque com muitas dores eu concebi a esse bebê. Olha só que peso Benoni teria que carregar, carregando esse nome, carregando na sua própria identidade, na maneira como ele é chamado, o evento trágico da morte da sua própria mãe, que ele crescera sem ela. Soma-se a tudo isso, o seu irmão mais velho com quem ele partilha a mãe é vendido pelos próprios irmãos, a história de José, né? É vendido como escravo pelos próprios irmãos. E Jacó, que já tinha perdido a esposa mais amada, perde também o filho mais velho dessa esposa mais amada, Benjamim, na época Benoni, seria o cara mais sozinho do mundo. Mas Jacó, que não conhecia a psicologia moderna, mas aparentemente sabe o suficiente da vida, é sábio o suficiente para saber que aquele nome não é propício, que aquele filho carregaria consigo uma culpa monstruosa, ele fala: Benoni não, Benoni não. E ele opta por chamar Benoni, não de Benoni, e já recém-nascido, ele ganha o nome de Benjamim. E Benjamim, para alguns, quer dizer filhos do sul, né?
Na verdade, literalmente, Benjamim quer dizer filho da minha mão direita, ou filho da direita, ou filho da destra. Guarda essa ideia de destra, porque a gente vai usar ainda nesse vídeo um pouquinho mais tarde. Aliás, se você não deixou o seu like nesse vídeo até agora, nessa história tão incrível, é hora de você deixar seu like para não esquecer, porque tá legal, vai ficar melhor. Por que filhos do sul, né? Alguns argumentam, e eu acho esse argumento um pouco, pelo menos para mim, destoa um pouco da narrativa de Gênesis e é um pouco forçado para mim, mas como israelita ele se orienta para o leste e não para o norte, o sul fica à direita. E a tribo de Benjamim, de fato, é a tribo que fica bem ao sul quando a gente tem a divisão das terras das tribos, né? Então os filhos do sul são os de Benjamim, né? Narrativamente, para a literatura, para análise literária, para crítica literária de Gênesis, filho da minha mão direita, ou filho da minha destra, filho da minha direita, tem um significado mais próximo, mais correlato a filho da minha melhor companheira, filho da companhia que eu melhor tive, filho da minha melhor companhia, da minha destra de companhia, daquela que se sentava à minha direita. Então, de um nome que carregaria todo um fardo de filho da aflição, Benjamim passa a carregar um nome de ser o filho da minha melhor companhia, aquele que me faz a melhor companhia, que me traz à memória os anos dourados de parceria que eu tive com a minha esposa mais amada e que hoje ele é o meu grande companheiro. Curiosamente, a narrativa de Gênesis, a partir do capítulo 35, ela muda para a história de José. Então é justamente aí, a partir do capítulo 35, que Gênesis começa a trabalhar a história de José, como ele, sendo governador do Egito, se transformando em governador do Egito, mesmo vendido como escravo, ele acaba se tornando aquele que salva todo o clã, toda a família de Jacó e também os egípcios de um período de fome, de estiagem absurdo que é passado ali na terra do Egito e também na região do Crescente Fértil. Essa narrativa de José, o irmão mais velho de Benjamim, mais tarde, nos capítulos 40 de Gênesis, é uma narrativa que começa a girar em torno do próprio Benjamim, embora ele, Benjamim, não pronuncie sequer uma palavra ali naquela narrativa. Porque aquele Benjamim, que era chamado Benoni, filho da minha angústia, filho da minha aflição, filho do meu lamento de parto, filho do meu luto, e que passa a ser chamado filho da minha melhor companheira, filho da minha companhia, e que se torna o melhor companheiro de Jacó. Quando José é vendido, o filho favorito é vendido, então o grande companheiro de Jacó passa a ser Benjamim. Nos capítulos 40, ali 41, 42, 43, 44, quando a família de Jacó, os filhos de Jacó, se apresentam diante de José para pedir comida para José, porque agora ele é o governador do Egito, eles se apresentam sem Benjamim, porque Benjamim é o companheiro de Jacó. Ele cumpre o destino do seu nome. Jacó não deixa esses filhos irem até o Egito para buscar mantimento e levarem Benjamim. Benjamim fica. Quando José encontra aqueles irmãos todos, ele reconhece os irmãos não o reconhecem. E José, ao reconhecer aqueles irmãos, ele percebe, Benjamim não está ali. E ele fala o seguinte, se vocês estão dizendo a verdade, se vocês não são espiões que estão aqui para descobrir as fraquezas do Império Egípcio, eu quero que vocês voltem e busquem esse irmão do qual vocês estão falando, porque eu quero ver esse irmão de vocês. José passa a querer a companhia de Benjamim. E Jacó, por sua vez, não quer perder a companhia de Benjamim e diz, não, vocês não vão levar Benjamim para esse governador aí, não. Esse governador do Egito. E se ele mata todos vocês, e se eu perco mais um filho dos meus favoritos? Jacó diz, Benjamim é o meu companheiro agora. Eu vou descer à sepultura, fatigado e triste, profundamente perdido, se eu descer à sepultura sem o meu filho Benjamim. Os irmãos ali, os filhos de Jacó,
convencem Benjamim a ser levado, ele é levado até o Egito, e ali numa história ainda continua em torno de Benjamim, porque José vai lá e implanta uma prova falsa na sacola de Benjamim, como se Benjamim tivesse roubado uma taça de prata. E assim a história ganha um tom de dramaticidade, porque um dos irmãos de José vai dizer a José o seguinte: José, olha só. Aliás, José, eles não sabiam ainda que José era José, né? Mas governador do Egito, olha só, se você ficar com esse rapaz preso aqui, o nosso pai vai morrer de desgosto. A gente já vendeu um outro filho dele, já perdeu um outro filho. Vai perder o caçula, ele vai morrer de desgosto. E é aí então que José encontra com seus irmãos e perdoa os seus irmãos e chora, e diante deles promove um banquete, come com eles e explica: voltem, e o faraó dá a anuência, voltem, tragam o meu pai e venham com carruagens e tal. Aquela viagem era uma viagem arriscada. Jacó, ao abrir mão de Benjamim, sabia que podia perder Benjamim na estrada, porque os salteadores, os inimigos, os ladrões das estradas eram muito perigosos e tal. Mas agora é uma viagem segura, porque os carros de Faraó vão escoltando esses irmãos todos de volta para a região da Palestina, onde eles vão encontrar com Jacó e dizer: encontramos o teu filho. E o coração de Jacó quase que para de bater. Vocês encontraram o meu outro filho está vivo, eu vou poder ver José antes de morrer. E eles voltam e essa família está de novo reunida. E Benjamim, que é o filho da melhor companhia, é aquele que traz de volta o companheiro que Jacó havia perdido, porque os seus próprios filhos tinham vendido ele como escravo e dito a ele que, na verdade, José tinha morrido. E Benjamim acaba sendo essa companhia para Jacó, em torno da qual a narrativa vai se desenhando nos capítulos restantes do livro de Gênesis. Eu gosto de pensar nessa história, e aí é uma ligação artificial, um artifício que eu mesmo estou fazendo, a história não se liga naturalmente ao que eu vou dizer, mas eu gosto de pensar nessa história como uma bela ilustração dos filhos que nós somos. Porque de fato nós somos filhos de Deus por meio da aflição de Jesus Cristo, por meio da aflição daquele que é o melhor companheiro do Pai. Nós somos filhos da aflição. Na cruz foi feita a maior das aflições e os lamentos de um Jesus que dizia: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nós somos Benoni, filhos da aflição. Mas na infinita sabedoria e na infinita misericórdia do Deus Pai, Ele ressuscita Cristo, seu Filho, e na sua ressurreição nos faz Benjamim. Somos filhos daquele que hoje, ressurreto, senta à destra do Pai, na sua mão direita, filhos da sua melhor companhia. Carregamos conosco essa marca, tanto da cruz e da aflição, de sermos filhos no pecado que cometemos, sermos filhos da aflição e da angústia que Cristo sofre na Via Crucis, no Calvário, em cada cravo cravado em suas mãos. E Deus, na sua infinita misericórdia, diz: venham a mim, filhos da minha melhor companhia. E assim nós levamos a companhia de Jesus Cristo a um mundo perdido em pecado e densas trevas. E assim somos levados à missão de dizermos: temos uma boa companhia e oferecemos a melhor companhia. Seja você companhia e companheiro para quem te circunda hoje. Se você está vendo esse vídeo agora, hoje, pense você em quem você deve ser a melhor companhia hoje, em quem você deve levar uma palavra de conforto, a quem você deve levar uma palavra de alegria, um sorriso em meio à dificuldade, porque você foi filho da aflição e é filho da aflição, mas Deus olha para você como filho do seu melhor companheiro e diz a você: você pode levar a melhor companhia, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o like, não deixa de dar uma passadinha aqui na descrição, que tem coisa legal para você aí na descrição desse vídeo também, tá certo? Deixa o seu comentário se você gostou e quer fazer companhia para alguém? Compartilhe esse vídeo, é uma maneira de você também fazer uma boa companhia para alguém. Se esse vídeo te abençoou, pode abençoar outra pessoa
também tá legal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!